Drone na escola. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo 2 do curso aqui de edição. Bora lá? Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da edição? Nesse estágio do curso, você vai mergulhar nas habilidades essenciais que todo editor de vídeo precisa dominar, beleza? Esse módulo vai capacitar você a transformar aqueles clipes brutos que você captou em uma narrativa coesa, garantindo que suas criações se destaquem. Desde a compreensão da interface do software até a criação de transições suaves, você vai estar construindo uma base sólida para se tornar um editor de vídeo habilidoso. Prometo para você. Prepare-se, para explorar os aspectos essenciais da edição e da vida, aos seus projetos de vídeo. Essa vai ser uma aula bem prática, tá? Eu vou abrir aqui um software que eu uso para edição de vídeos e mostrar para você como fazer o beabá da edição. Eu particularmente uso o Premiere, que é da Adobe. E essa é a carinha dele. Vamos dar uma olhadinha. Quer ver? Você vai perceber ao abrir o software, várias opções vão estar disponíveis ali para você. Agora eu vou te mostrar como a gente faz para começar uma edição do zero. Eu separei aqui um material para que a gente monte um vídeo básico. Então vamos lá. Muito bem. Aqui já começa a ficar um pouco mais rico, de detalhes. O que a gente tem? O nome do projeto. Então, o nosso projeto vai ser assim, vídeo, aula, edição. Esse é o nosso projeto piloto. Legal. Aonde a gente vai armazenar esse projeto? Então, aqui a gente pode selecionar a pasta, em que ele vai ficar alocado. Por hora, eu vou manter aqui nessa pasta que ele já selecionou, tá? Para que a gente tenha um pouco mais de agilidade aqui também na nossa aula, Isso feito, eu diria que a maioria acho que o setup inicial está pronto, lógico que a gente pode fazer aqui diversas outras coisas, a gente pode procurar onde estão os nossos arquivos e tal, mas vou fazer conforme a minha prática aqui, para te direcionar de uma maneira mais objetiva. Então, deu nome para o projeto, escolheu a pasta onde ele vai ficar, a gente pode criar então esse nosso arquivo, e essa é a tela que vai aparecer. E aí eu vou te explicar o que significa cada um desses bloquinhos aqui, tá bom? E também é legal porque aqui a gente tem algumas opções de áreas de trabalho. Então, dependendo do que a gente estiver trabalhando, a gente tem a opção de mudar aqui. Por exemplo, se eu tiver se eu for eu sou um iniciante, então eu posso usar o modo aprendizagem, que aí ele mostra que alguns recursos adicionais de uma maneira mais intuitiva e tudo mais. Ou então, se eu estiver trabalhando especificamente, como eu dei o exemplo anterior, efeitos de transição, eu posso usar então a workspace aqui de efeitos, tá bem? E ele vai trazer, você percebe que ele vai montando diferente essa área de trabalho, para nós. Aqui no Core, a gente está trabalhando um pouquinho a questão de você vai editar, por exemplo, a temperatura, você captou um vídeo e ele ficou muito escuro, ou você fez a sua gravação e precisa que ela fique com cores mais vivas. Geralmente, quando você está assistindo um jogo de futebol, o câmera ali, o operador da câmera, ele já deu ele já esquentou a imagem, deu um pouquinho mais de vida para que a grama fique mais verde e tudo mais, Isso acontece muito na natureza. Então está filmando alguma coisa, uma árvore, uma fruta, então você percebe aquela maçã bem avermelhada, é porque na edição você coloca uma temperatura um pouquinho mais quente, aumenta um pouquinho a saturação. Então, para isso, esse workspace aqui, que é da cor, seja mais interessante. Mas vamos começar aqui. Então, vamos começar com edição mesmo, tá? Ou então, melhor, vamos começar com aprendizagem, que é o nosso início de tudo. Aqui você vai ter algumas opções, tá vendo? E, enfim, é a partir dessa workspace que a gente vai criar o nosso projeto. Legal, pessoal. Então, vamos iniciar aqui
o nosso objetivo é, então, fazer a importação desses arquivos, ver como é que isso funciona, colocar esses arquivos numa linha do tempo, né, onde a gente vai editar, né, e por editar eu estou dizendo assim, vamos fazer a transição entre as cenas, né, vamos cortar uma cena que for muito longa, um take que a gente quiser, vamos esticar um pouquinho o tempo para casar a imagem com o áudio, enfim, vamos brincar um pouquinho aqui nesses conceitos básicos, né? E finalizar esse arquivo, né? Vamos passar por esse overview, né? Ainda é básico, né? Mas o nosso objetivo aqui é esse, mostrar a interface, os primeiros passos, tá bom? A única coisa que eu vou fazer diferente aqui é mudar para a minha área de trabalho preferida, para esse caso, que é essa Essentials aqui, porque a linha do tempo ela fica maior aqui, a gente tem uma facilidade maior de fazer isso. Então, aqui é onde a gente vai colocar os arquivos, aqui aparece, né, a trilha do áudio, né, o volume e tudo mais em decibéis. Enfim, vamos brincar um pouquinho. Então, aqui para começar, vamos em arquivo, né, e importar. E aqui ou você traz os arquivos que você fez o download, ou aqui eu vou importar diretamente da library aqui do Premiere, né? Vou pegar esse Adding Transitions aqui e abrir, né? Quero trazer o projeto inteiro. Muito bem. Então o que ele me trouxe aqui, ó? 3 clips, né? 3 takes e uma música. E a gente vai trabalhar com isso aqui. Como a gente inicia, né? Eu vou pegar dessa área aqui do projeto, né? Onde a gente vê aqui é um preview sobre o que a gente importou, quais são os arquivos. A gente traz então para a linha do tempo e solta aqui, tá vendo? Cliquei, segurei e soltei aqui. Ele criou já uma primeira, trouxe para essa linha do tempo. Note que aqui a gente tem uma barrinha que divide o que é V de vídeo e o que é A de áudio, tá bom? Neste caso, né, se a gente aumentar aqui, ó, vai perceber que esse vídeo ele não tem áudio, tá bom? Se tivesse áudio e quando a gente importar um arquivo, você vai ver a diferença quando a gente traz um arquivo que tem áudio. Então, legal, ó, tá vendo? Essa aqui é uma cena de uma moça andando, né, com essa visão do lago e das montanhas de fundo. Uma cena muito bonita, por sinal, né, que a gente vai trabalhar. Só que esse projeto tem 3 cenas. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Vou fazer a mesma coisa e puxar. Cliquei e segurei, puxei aqui, ó. Essa outra cena é da mesma mulher, só que ao invés de ter uma visão que está andando ali na horizontal, né, a câmera aqui está subindo, tá vendo? Legal. Então a gente já tem 2 cenas e vou diminuir um pouquinho essa visão aqui de linha de tempo. Ó. Eu estou clicando no botão Alt e, né, rolando o mouse para trás, para baixo assim. Ó. Legal. Então, tá vendo? A minha área aqui de visualização ficou maior. E vou trazer então o terceiro arquivo de vídeo, que também não tem áudio. Então, a gente tem uma cena da moça andando, uma cena da câmera se movimentando e uma cena aqui, né, de chegando até o lugar, né? A gente está numa ponte aqui, eu não teria coragem de andar nessa ponte, ela me parece um tanto quanto desgastada, mas legal, vamos lá. Então, como é que a gente cria uma narrativa a partir dessas 3 cenas, né? Então, num primeiro momento, eu posso pensar assim, ó, vamos ver se a sua linha de raciocínio também. E aqui entra muito da criatividade. As ferramentas elas vão da vida à criatividade. Então, dessas 3 cenas, o que eu posso enxergar? Então, vou tentar criar a seguinte cena. Ó. Estamos chegando, né, com essa cena. Então, cheguei neste lugar, né? Aí depois eu estou observando, ou seja, a moça está observando, né, essa paisagem, né? E depois de observar, ela vai caminhar para dar um encerramento, por assim dizer, né?
Então, muito bem. Na minha cabeça fez sentido isso, né? Eu quero criar uma cena assim, mas os clipes estão invertidos, tá? Então eu vou colocar eles na sequência que eu desenvolvi. Mas, para que os áudios, aliás, essas trilhas de áudio que estão vazias não me atrapalhem, eu vou selecionar os 3 arquivos. Então eu cliquei com o mouse e arrastei aqui, ó, selecionei todos, né? Cliquei com o mouse, selecionei e arrastei todos. Cliquei com o botão direito e existem algumas opções. Neste caso, eu vou pedir para ele desvincular. Desvincular o quê? Desvincular a faixa de vídeo da faixa de áudio. Né? À medida que eu clico, percebe então que os arquivos são soltos agora. E como eles não têm nada aqui, eu vou simplesmente selecionar todos e apertar Delete. Isso vai contribuir para que os meus arquivos não, para que a organização fique melhor aqui. Legal. Tudo isso é ajustável, tá vendo? Eu quero ter mais espaço aqui, eu vou trazer para cima. Eu quero ver a imagem maior, eu posso trazer um pouco mais para baixo, né? Aqui tudo é ajustável, tá vendo? Você faz à medida que você do seu gosto. Tá bom. Essa vai ser a nossa cena inicial. Então eu vou trazer esses 2 arquivos para cá e vou então trazer a minha cena inicial aqui, tá bom? Eu vou trabalhar tudo na mesma linha, porque a gente vai trabalhar transição. Então, eu vou colocar um arquivo grudadinho no outro aqui, ó, tá? Muito bem. Legal. Então, tá na sequência? Cheguei. Preciso alterar essa sequência aqui, ó. Então, vamos alterar a ordem dos arquivos, né? E cheguei, olhei, fui embora. Tá? Essa vai ser a sequência lógica aqui da nossa cena. Né? Você percebe que os arquivos têm essa marcaçãozinha aqui, ó, né? Essa pontinha cinza. O que significa isso? Significa que esse é o arquivo completo. Se eu mexer, né? Vamos supor que eu cliquei e segurei, tá vendo? Ficou essa setinha vermelha. Para que serve? Né? Eu coloquei o mouse aqui em cima, ó, ela ficou a setinha vermelha. Se eu clicar e puxar, eu estou diminuindo o tamanho desse arquivo. E na tela você vai ver que eu tenho um preview, tá vendo? Né? Se eu soltar aqui, você vai perceber que saiu aquele cantinho cinza. Significa que o final está íntegro, mas o começo eu cortei, eu editei. Mas eu não é meu objetivo fazer agora. Então eu vou voltar ele, só refazer isso, caminho contrário, vou refazer ele e os arquivos eu vou usar eles completos, tá bom? Então beleza. Muito bem, colocamos aqui a faixa dos vídeos, né? Do V para cima. Se eu tentar colocar embaixo, eu não vou conseguir, tá bom? Só em cima ali. E agora a gente vai pegar o arquivo de áudio que ele também me deu aqui, que é esse music. Vamos colocar aqui. Aqui ele não fica, porque aqui é destinado ao vídeo, ele só vai ficar na área destinada ao áudio, tá bom? Se você tivesse mais músicas aqui para colocar, é só você colocar aqui abaixo, tá vendo? Nas camadas abaixo. Então funciona exatamente assim. É um esquema de camadas em que você vai colocando e complementando, tá bom? Mais para frente a gente pode ver isso. Por hora a gente está fazendo aqui uma aula bem básica para a gente só iniciar essa interface deste software que é o Premiere Pro, tá bom? Então, ok, o que eu tenho aqui? Tenho a sequência lógica da minha história, né? E eu tenho aqui uma trilha para dar vida, para dar uma graça aqui no nosso vídeo. O que eu vou fazer agora, tá? Percebe que a trilha de áudio ela é enorme, né? Ela está muito além do que o vídeo precisa, ou dos arquivos que eu tenho. Então, eu vou fazer aqui uma edição bem amadora, bem simples, bem inicial, para que a gente consiga ter um vídeo com trilha, né, completa, e aí eu vou te ensinar como fazer isso. Então eu simplesmente puxei, né, a trilha de áudio até onde o meu vídeo termina aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou soltar aqui para a gente ter uma ideia de como está ficando aqui por enquanto o nosso arquivo.
Legal. É uma cena que na minha cabeça está fazendo sentido, espero que na sua também. E agora a gente só vai ajustar algumas questões assim. Por exemplo, eu acho que ficaria interessante se a cena tivesse uma transição quando a música dá um up, né? Então percebe aqui na trilha de áudio que a música dá um up aqui, ó. Então você, além do recurso auditivo, né, você também tem o visual. Eu sei que aqui tem algo na música que traga o impacto, né? Então eu acho legal que essa cena, né, essa cena 2, comece exatamente aqui. Existem N formas de fazer isso. A que eu vou escolher é a seguinte: eu vou aumentar o tempo dessa cena, né? E aí eu vou fazer com que essa cena comece exatamente, né, aqui. Posso aumentar um pouquinho aqui minha linha de visualização. Então ela está começando exatamente onde a música dá um up, tá bom? Como é que eu vou aumentar essa cena? Volto aqui, clicar o botão direito e ao invés de... Agora a gente vai usar o recurso de velocidade. Quanto eu quero que essa cena tenha de duração, né? Eu posso definir isso em tempo ou posso definir isso em percentual, tá bom? Aqui, ó, a gente quer que esse vídeo venha até os 6 segundos e 18. Então, voltamos lá, fiz a medição, velocidade e duração. Eu quero, então, que ele venha até os 6 e 18. Tá vendo? O que aconteceu? Esse arquivo, ele já estava em câmera lenta, mas ele aumentou essa lentidão da cena, e aí ele ficou exatamente no corte que eu gostaria que ficasse. Tá vendo? Então, muito bem. A gente criou um problema aqui de sobreposição. É um problema entre aspas, e volto a dizer, a gente tem algumas maneiras de resolver isso. Uma delas é diminuindo o tamanho dessa cena, né? Então, não sei se faz sentido, mas eu não gostaria de fazer isso, né? Eu prefiro, então, manter o tamanho dela e só passar essa aqui para frente e aí eu continuo com o meu áudio, né, aqui. Aumentei um pouquinho também a trilha, tá bom? No meu recurso visual de áudio, o que está acontecendo? Aqui a música dá um outro up. Só que por ser o encerramento da cena, eu não quero isso. Então, eu vou trazer a trilha do áudio antes desse up aqui, ó, e vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa cena. Agora eu vou trazer, né, ao invés de diminuir o tempo, como a gente fez no clipe 3 ali, eu vou simplesmente trazer um pouquinho para trás e diminuir o tamanho desta cena. Então, no momento, a nossa cena está ficando assim. Estou voltando essa linha do tempo aqui para o início e estou apertando play aqui. Ó. Legal. Você viu que legal que ficou essa transição assim quando a cena realmente troca quando a música aumenta. Então, esse efeito de passagem, né, é muito legal. Então, quando você estiver editando o seu vídeo, pense em tudo isso, né? Será que aqui é legal casar a imagem com a trilha? E aí tudo isso enriquece, tá, a sua edição. Então, o que a gente fez aqui até agora? A gente montou os arquivos numa sequência lógica. Então, nós importamos esses arquivos, colocamos aqui numa sequência lógica, né, pensando aqui num roteiro de começo, meio e fim, e editamos aumentando o tempo de exposição. A gente manteve, a gente aqui fez nós casamos aqui o áudio com o vídeo para ter um efeito, e aqui no final a gente diminuiu o tamanho de uma cena, tá? Agora existem duas outras coisas que a gente vai fazer para caminhar para o final desse nosso vídeo. Aqui, embora aqui combina
Quando a gente solta aqui, ó, vou apertar o play, percebe que combina esse corte seco, né? Então, olha só como ele corta a cena no momento do up da música, ó. Percebeu? Então, aqui não há necessidade de eu trabalhar uma transição, né, com efeito. Aqui eu vou manter aqui o corte seco, não porque eu não quero colocar, mas eu acho que casa muito com essa situação do filme. Mas aqui, na junção dessas duas cenas, eu quero colocar um efeito de transição para ele não cortar tão seco. Existem vários efeitos, né? E aqui, ó, nesse primeiro bloco, a gente tem essas opções aqui, ó. Efeitos, tá vendo? Quando a gente está trabalhando os efeitos, tem algumas alternativas, tá vendo? Efeitos de áudio, transições de áudio, efeitos de vídeo, transições de vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um efeito de vídeo aqui, ó. Que existem alguns, tá vendo? Alguns efeitos de vídeo que você pode utilizar, e para utilizar é super simples, tá? Vamos pegar alguma coisa de granulação, né? Essa imagem está muito cristalina, né? Eu quero que ela fique um pouco mais granulada. Vou colocar um ruído. É super simples, ó. Cliquei, segurei, arrastei, tá? Muito bem. E agora, como é que eu faço para editar esse ruído? Aqui, ó, criou. No controle desse efeito, aqui você inclui o efeito, tá vendo? E aqui você controla o efeito. Aqui, no ruído, a gente tem algumas opções, né? Quantidade. Então, enquanto eu altero aqui, ó, perceba na imagem o que vai acontecer, ó. Tá vendo? É lógico que eu não quero esse acabamento na minha imagem, tá? Mas eu só estou te mostrando qual é a lógica de você colocar um efeito e trabalhar este efeito, tá bom? Então aqui você escolhe o que você vai colocar de efeito no vídeo e aqui você controla o efeito que você colocou. Legal? Não, eu testei aqui, não gostei, né? Não gostei desse efeito. Como é que eu tiro? Simples também. Clica com o botão direito e a gente vai remover atributos. O ruído. Ok. Beleza, minha cena está íntegra novamente. Legal. Isso é o efeito de vídeo. Agora a gente vai trabalhar uma transição de vídeo, que também existem algumas opções, tá vendo? O mais conhecido, vou colocar aqui só para efeito de curiosidade, né? Vamos colocar um efeito de passagem de página. E aí é legal, porque ó, eu clico, seguro e coloco exatamente na junção, né, dos arquivos. E tá vendo? Ó, ele pegou um pouquinho de cada. Tá vendo? Um pouquinho de cada. Ó. Como é que fica isso? Vamos soltar aqui o play. Muito bom. Apesar de ser um efeito útil, para mim não fez sentido, né, nesse contexto da nossa cena. Então eu vou tirar. Cliquei em cima dele, limpar. Muito bem. E vou escolher um outro efeito que para mim faça mais sentido, né? Vamos ver um efeito de zoom. Aí você me ajuda aí, dá a sua opinião. Muito bom. Esse efeito ele fica assim melhor do que o outro na minha visão. Só que vou te mostrar uma outra função que a gente pode estender a duração do efeito. Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Significa que ele está durando este tempo. Se eu clicar aqui, ó, coloquei o mouse em cima, bem no finalzinho dele, apareceu essa forma. Eu vou clicar, segurar e arrastar. Ó, tô aumentando a transição desse efeito. Olha como ele começou antes, tá vendo? Ó? Então, legal. Ele era assim, né? E eu aumentei um pouquinho a transição dele. Mas, sinceramente, também não gostei desse, então vou limpar. Legal. Agora vamos colocar um aqui, ó, um de... Vamos escolher o filme, que eu gosto bastante. Quer ver? Ó? Vou até filtrar ele aqui. Essa é outra forma de procurar. Eu gosto do efeito de filme, tá vendo? Ó? Ele está aqui, ó, dissolução de filme. Ele dá uma transição bem suave, tá bom? Olha lá. Então, vamos soltar aqui, ó. 1, 2, 3 e já.
E aí, curtiu? Eu achei que esse aqui ficou melhor, tá bom? Agora, a gente tem um efeito de transição, mas esses efeitos podem também estar no início da cena ou no final. Quer ver? Aqui, ó, vamos colocar aqui branco, tá vendo? Ó? Então ele vai para branco no começo e para branco no final. Então aqui, ó, ele vai começar branco, legal, e aqui ele vai terminar clareando a cena também, tá vendo? Muito bem. Então, existem efeitos de entrada, né? E existem efeitos de meio de cena, existem efeitos de saída, né? O famoso fade in, fade off, enfim. E isso também se aplica ao áudio. Tá vendo aqui na trilha, nessa área verde? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Que aqui ele está iniciando, tá vendo? É um áudio que vem leve, quer ver como ele vai crescendo? Dá uma olhada. Legal, né? Agora a gente não tem esse mesmo efeito aqui no final. Tá vendo que ele corta seco? Mas Guilherme, dá para resolver isso? Existem diversas maneiras de resolver isso. Eu vou te mostrar uma delas, talvez a mais básica, tá bom? Aqui a gente tem transições também de áudio. E esse efeito de crossfade, né? A gente coloca aqui um ganho constante, ó. Mesma lógica de aplicar o efeito de vídeo. E aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho esse ganho constante para que o vídeo venha diminuindo, o áudio venha diminuindo conforme o final do vídeo, né? Então, para a gente iniciar, o que nós fizemos? Aprendemos a trazer os arquivos, né? Importando esses arquivos para dentro, né? Fizemos aqui uma edição no sentido de criar uma linha cronológica que faça sentido, começo, meio e fim. Trabalhamos aumento de exposição de tempo, né, da cena, a gente trabalhou corte de cena, a gente trabalhou efeitos de transição, efeitos de início, efeitos de fim, e agora aplicando esses efeitos de final para o áudio também. E aí a gente tem a nossa cena pronta. Pega a pipoca, o guaraná e vamos assistir aqui o que a gente acabou de criar. Muito bom. Pessoal, eu usei aqui o software da Adobe, mas o que eu gostaria de dizer é que, assim, a maioria dos softwares e aplicativos vão oferecer para você as mesmas funções. O que realmente é valioso que é a sua ação através das ferramentas. Ou seja, apertar o botão é a parte fácil da questão. O mais importante aqui é você ter feito um bom planejamento para sua captação, ter pensado no roteiro, enfim, ter se preparado, ou seja, preparado o terreno para que a edição seja apenas um trabalho de execução daquilo que você já planejou, né? E claro, logicamente, de exercício da sua criatividade nos cortes, transições, trilhas, enfim. Eu vou deixar aqui para vocês uma lista de softwares e aplicativos mais utilizados, e um deles em especial é recomendado pela própria DJI. É um aplicativo que se chama Lightcut, e você pode baixar diretamente do site da DJI, como também da Apple Store ou Play Store. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula prática e a gente vai em frente, que ainda tem muito mais conteúdo. Até a próxima!